Oi, gente, mais um outro vídeo sobre o cangaço. E eu estou vendo aqui o trabalho que o Rico Inglês, a publicação dele no YouTube, mostrando que o canal dele é o Contraditório, ele mostrando as inconsistências de um documento da Faculdade de Direito de Recife, cuja comissão acadêmica do Coronel Lucena estuda sobre o banditismo no Brasil. Eu vou ter que baixar aqui o som para poder acompanhar, né? Porque é o seguinte, gente, como que as pessoas são levadas a acreditar nessa história do virgulino, né? Se os próprios estudiosos da época, né? E, inclusive, porque essa época foi do Dr. Agamenon Sérgio Magalhães Godoy, que era interventor federal da época de Getúlio Vargas, né? E então houve uma comissão de estudantes da Faculdade de Direito de Recife, que vão mostrar que os corpos dos cangaceiros, incluindo do Virgulino e da Maria de Ideia, esses corpos foram enterrados. Aí, e que também os estudos não foram concluídos, ficaram inconclusos, né, por conta de só terem pego as cabeças para estudar como poderiam garantir que a cabeça era do Virgulino e da Maria de Ideia, né? Inclusive, o estudo também mostra as inconsistências em relação às imagens da cabeça, que diz que o Virgulino, aqui eu até anotei, aqui que os cangaceiros, eles tinham cabeleiras grandes, né? Compridas, e eram repugnantes, e que o Virgulino não tinha barba, né? Aí, realmente, o Rico Inglês está corretíssimo, porque no filme de Benjamin Abraão Boto, né, ele colocou imagens, né, no filme de pessoas barbadas. Inclusive, eu mostrei bem aquela imagem do Virgulino rezando, que a Sila dizia o quê? Que o Virgulino rezava todos os dias o ofício. E tem uma imagem no filme do Benjamin Abraão em que o Virgulino está ajoelhado e a barba está quase assim no peito. Então, gente, não pode ser. Se nesse estudo aqui, que foi feito pela Faculdade de Direito de Recife, né, estudo sobre o banditismo, né, Comissão Acadêmica do Coronel Lucena, diz que o Virgulino tinha pouquíssima barba, né? Então, também mostrando a impossibilidade de se concluir um exame, de se fazer um exame, que naquela época era feito exame, assim, pegaram as cabeças sem os corpos. Impossível. Impossível se analisar, fazer uma perícia de cabeça sem os corpos, né? Deixa eu ver mais aqui. Do encéfalo de Virgulino estava completamente, a cabeça estava completamente assim desfigurada, aqui apontaram como sendo de Virgulino, e estavam, digamos, o encéfalo estava, não se prestou para o exame feliz, dado que os ferimentos recebidos no crânio e o retardamento do processo de conservação resultaram na sua facial decomposição. Portanto, a pergunta fica aí. O doutor Lamartine,
de lá da Faculdade da Bahia, professor acadêmico, que disse que não dava importância a quem estava analisando e estudando, ele não viu esse documento, porque ele garantiu que os crânios eram do Virgulino e da Maria de Ideia, né? O doutor Lamartine, nem desculpas eu não peço, porque ele errou, ele não assinou o laudo, e se assinou foi uma coisa falsa, né? Porque aqui nesse documento, que é datado de 1938, foi 5 dias após aquele cerco feito lá em Angico, disseram, aqui está dizendo que os corpos foram enterrados e depois exumados. A mesma coisa que o doutor Lamartine disse, que exumou os crânios de Virgulino e da Maria de Ideia. Como é que ele fez isso? Isso é legista, não, no meu entendimento, não é médico legista. Simplesmente, olha aqui, está falando aqui também, além da microdontia, e é fácil constatar a abóbada palatina em ogiva, né, da boca, né, proeminência das arcadas zigomáticas e parco desenvolvimento dos pelos, né, o desvio congênito e do septo nasal, né? As fotografias são em tamanhos diversos, o provam. Todos esses estigmas apresentam Lampião como portador de organismo que não são o crânio singularmente anômalo. Eu gostaria de encontrar aqui, porque eu estou com o computador, gente, aí não fica fácil. Eu não encontrei o documento, eu vou até só pedir para o Rico Inglês para ver como é que facilitaria para mim, que eu gostaria muito de ler esse documento, para analisar também, né? Porque o documento aqui, ele é oficial, certo? Ele é oficial e não pode ser contestado, entre aspas, né? Os próprios estudantes da Faculdade de Direito de Recife, né? Estudos sobre o banditismo, eles não chegaram a nenhuma conclusão, e aqui nós observamos que o Rico Inglês está realmente com razão, né? E esse documento, deixa eu ver se eu consigo adiantar aqui. Mas, em suma, essa história do Virgulino, ela não bate com nada, não tem nada aqui, certo? À época, o método era o método de Lombroso, que caiu por terra, né? O método lombrosiano, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo adiantar isso aqui. Não está fácil não, viu, gente? Mas, de toda forma, ficam aqui as considerações que o Rico Inglês, ele sempre está à frente de muita gente, né? E não adianta querer se desculpar, acreditar que houve aquilo da forma que colocam nos livros, que isso não bate, não pega para quem estuda utilizando o método acadêmico. Deixa eu ver se eu adianto mais aqui, se eu conseguir um pouco. O crime cresceu, avolumou-se na nossa observação com as suas sequências e correlação, mas o cangaço ficou emoldurado naquele recanto de natureza rudimentaríssima, rudimentaríssima, paisagem de pedras, cactos, como se a terra também quisesse estampar a regressão atávica dos monstros que ali tombaram. Deixa eu ver aqui, se eu coloco mais à frente um pouco, por quem foi assinado isso daqui, né? E depois tem as considerações do Rico Inglês, são muito pertinentes, né? Sim, vejamos aqui. E ao cavarmos uma vala comum
para os 8 bandidos, não quer dizer que não tem 11, 8 bandidos insepultos ainda, e ao levarmos pelos braços ressequidos os corpos de Lampião, Maria Déia e Luiz Pedro para a moradia sinistra que quiseram segregados do Campo Santo, disseram que era o Campo Santo, não é cemitério, era aquela grota do Angico lá, que é a Sociedade Última dos Mortos Cristãos. Não podemos evitar uma emoção profunda. Gente, depois desse documento daqui, aí, sim, e tem uma coisa aqui, assinado por José Lucena de Albuquerque Maranhão, que era de lá, de Alagoas de Maceió, 11 de agosto de 1938. Tem os selos aqui do cartório, realmente os selos, o tabelião da casa, deixa eu ver, casa, tabelião escrito e oficial de protesto, tem até de protesto aqui, cartório de protesto, não entendi bem essa, mas tudo bem. Deixa eu ver se dá mais para ver. Aí vem aqui a comissão Vandercolk Vanderlei, Alfredo Pessoa de Lima, Elísio Caribé, Décio de Souza Valença, Plínio de Souza e Haroldo de Melo. Recife, 18 de agosto de 1938, até o 18 é em algarismos romanos, certo? Então, gente, mostra aí a tamanha conversa furada que é a história do cangaço. O meu estudo não é esse, eu estudo à luz da psicologia e da psicanálise, né? Mas esse estudo aqui, como está aqui, como apareceu hoje em meu canal, né? Quer dizer, no canal do Rico Inglês, não é no meu não, viu, gente? Eu achei super interessante, né? E estou aqui, né? Veja, aí aqui tem o tempo decorrido, o espaço do trabalho, foi de 5 dias aproximadamente, entre aquela chacina, né? Lá de Angico, né? A rainha dos estudantes. Necrotério público, Maceió, a Palmeira dos Índios. Aí tem aqui, sim, isso aqui é um resumo do trabalho realizado, uma súmula, né? Portanto, gente, essa história do cangaço tem muita conversa e muita falácia, né? Inclusive, o próprio filme do Benjamin Abraham Boto está aí mostrando exatamente que o filme foi uma forma de se, digamos assim, o Abraão se é que foi da Aba Filmes, né? Fizeram aquele filme para quê? Com o objetivo de lotar o cinema, porque isso era assunto comum para, inclusive, depreciar, para macular a imagem do sertanejo, porque aqui fala que o sertanejo, segundo o doutor do Instituto Minas Rodrigues, né? Eles diziam que negro, pessoa doente, que tinha problemas assim, que eram feias, né? O clima, tudo isso influía digamos assim, na formação das patologias, das psicopatologias, o que na verdade também não é verdadeiro isso, né? Estudos posteriores, né? Essa teoria caiu por terra, e esses estudos, eles não são atuais, né? Agora, muito me, digamos assim, espanta o doutor Lamartine dizer que não dá crédito para isso. O YouTube deu voz a todo mundo, ele que ficou sem voz nessa altura, que ele mentiu, né? Como médico legista, ele foi realmente, se ele assinou um laudo, por que ele não mandou o laudo para o carta de Taurapiranga, lá em Serra Talhada, onde foi assentado o registro, a certidão de nascimento do Virgulino? Por que ele não deu? Porque ele sabia que o estudo dele também não está correto, e a gente não pode acreditar que aqueles 2 crânios
ali que ele apresentou e que ele disse que fez um estudo, inclusive, que prova, eu asseguro que examinei os crânios de Lampião e Maria Bonita, quando ele devia dizer Virgulino e Maria Oliveira, e não Maria Bonita. Por isso, gente, que a história do cangaço tem que ser realmente revista, né? Tem que ser analisada à luz, inclusive, de métodos científicos, e não para se ganhar like no YouTube e ganhar e vender livro. Isso é uma vergonha, né? Mas aos pouquinhos, né? O Rico Inglês, que foi tão rechaçado, né? Ele está mostrando aqui que o Virgulino, inclusive aqui, o clima, olha aqui o que eu falei, o tipo brasileiro, Nordeste, efetuam a mestiçagem, o clima, as doenças, os flagelos de toda a espécie, o afastamento da civilização, etc. O encéfalo de Virgulino também não se prestou a um exame feliz, dado que os ferimentos recebidos no crânio e o retardamento no processo de conservação resultaram na sua facial decomposição. Então, como que o doutor Lamartine depois pegou esse crânio, exumou, né? E diz, e garantiu, e assinou, se é que ele assinou, né? Um laudo para a dona Expedita e para a suposta neta, né? Como que ele não fez um DNA? Né? Essa é a pergunta, mas está ótimo aqui. Ainda vou voltar a esse assunto.